Hey, os meus pais compraram uma casa. Hey, alguém comprou-me uma casa. Hey, tive ajuda para comprar uma casa. E quando tu pensas que as coisas são temporárias, as coisas não são de todo temporárias e vão levar mais tempo do que tu pensas que vai levar, porque o mercado imobiliário aumenta da mesma forma que tu dás um peido. Como é que eu vou pagar a minha casa? Como é que eu vou ter casa? E como é que eu vou sair da casa dos pais? Das duas uma, ou realmente tens ajuda financeira dos teus pais, ou simplesmente vives na casa deles, ou então vives num quarto. Num quarto em que realmente é o preço que os nossos pais pagavam por uma casa. Que foi o meu mais recente cheque, foi comprar casa. Hi! Trago-vos o vídeo mais pedido à face da história. Vídeo da compra da casa, conta-me o teu processo. Eu fiz-vos perguntas lá no Instagram, portanto, se tu ainda não segues nas minhas redes sociais, sobretudo no Instagram, vou deixar aqui, se não conseguires encontrar o arroba, está aqui em baixo para que vás lá muito facilmente e segue-me por lá, que eu faço sempre perguntas que depois respondo aqui em vídeo. Informo-vos de coisas antecipadamente e mostro-vos coisinhas. Primeira pergunta que eu tenho sobre o processo da compra da casa. Para quem não sabe, eu comprei casa já tem alguns meses e decidi fazer este vídeo apenas quando a casa estivesse concluída. Neste momento está em obras, mas o vídeo vai ser só lançado apenas quando a obra estiver concluída. Que é para nada correr mal, tá bom? Antes de mais, queria agradecer às pessoas que fizeram perguntas, que não foram muitas, mas as poucas pessoas que fizeram perguntas fizeram muitas perguntas, portanto. Então, a primeira pergunta é da Isabel. Tu e o Nuno pediram um empréstimo juntos? Não. Eu e o Nuno não pedimos um empréstimo juntos, isto porque a casa foi uma compra minha e não conjunta. O Nuno não faz parte deste processo, apenas num sentido de apoio moral e emocional, assim dizendo. Tudo o resto, o Nuno não faz parte deste processo, portanto vou já responder esta pergunta porque depois há algumas que envolvem o Nuno e assim ficam já a saber que é um processo exclusivamente meu. Emprestaram-te a totalidade ou tiveste de dar uma entrada? Ok, neste momento já estão a perceber que eu tive que fazer um empréstimo sozinha. Sim, fiz um empréstimo ao banco. Ninguém com a minha estaleca de vida consegue dinheiro para uma casa aos 24 anos. Portanto, sim, eu tive que pedir um empréstimo. Pedi o empréstimo sozinha. Se me emprestaram na totalidade ou tive de dar uma entrada. Malta, segundo o que sei, eles não emprestam o dinheiro para uma casa na totalidade. Pelo menos foi esta a informação que me foi dada por vários bancos. É sempre necessária aquela porcentagem inicial para a entrada de uma casa, que vocês têm de ter, que no meu caso é óbvio que eu também não tenho. E é impossível uma pessoa que trabalha há 3 anos ter dinheiro para a entrada de uma casa. É completamente impossível, sobretudo com as condições que o Estado e que a sociedade te oferece. Portanto, o que é que aconteceu? Os meus pais ajudaram-me com a entrada inicial da casa e eu pedi o empréstimo no meu nome ao banco. Aproximadamente quanto é que gastaste com a papelada inicial? Malta, a papelada inicial é muito cara. Eu não vos consigo dizer um valor global de quanto é que eu gastei, até porque eu não quero dizer os valores fixos do que é que eu gastei, posso-vos dizer em intervalos de preço, mas a papelada inicial custa muito, desde a abertura do processo do banco, desde a abertura do dossiê. É preciso pagar tudo, literalmente. Eu acho que a única coisa que não paguei foi literalmente o preço das fotocópias que eles tiraram no banco, porque de resto eu paguei tudo. Eu posso-vos dizer que, incluindo com a escritura e papelada do banco, toda que é preciso para fazer apenas uma simulação, porque vocês podem fazer uma simulação num banco e não quererem ficar com essa simulação, mas essa simulação é paga. Portanto, tudo é pago, tudo. Imaginem que vocês até nem têm dinheiro para entrar numa casa, mas querem fazer uma simulação assim só para saber. Vocês vão pagar. A menos que façam naquelas pré-definições que há nos sites do banco. Veja quanto é que vai pagar a sua casa durante 40 anos, 30, 20... Pronto. Aí vocês conseguem ter uma estimativa. Mas se forem a um banco, efetivamente, para fazer essa simulação, tudo é pago. Posso-vos dizer que isso tudo, escritura, o processo de abertura, tudo o que foi do banco... uns 7.000 euros, 8.000 euros, sem contar com a entrada, portanto, é muito caro mesmo. Portanto, quando vocês procuram casa, um conselho que eu vos tenho a dar é não procurem o valor da casa. Acrescentem, tipo, a entrada, é esse valor que vocês têm que dar porque o empréstimo não vos vai dar, mais uns
10.000 euros para papelada do banco e escritura. Aliás, eu já vi escrituras de 20.000 euros. A minha escritura foi extremamente barata pelo preço da casa. O que é ridículo. Mas pronto, acho que a escritura devia ter um valor fixo independentemente dos valores das casas. Até porque a minha casa é uma das mais baratas que há no mercado imobiliário em Lisboa. Não se encontra muito àquele preço e eu paguei um balúrdio de escritura. Cerca de 5, 6 mil euros, pronto. Portanto, tenham cuidado. O que eu vos posso dizer é que o que eu paguei na totalidade de escritura e papelada do banco, mais ou menos 8.000 euros. Ok, quanto demorou o processo desde o pedido de compra até terem a chave? Malta, o meu caso é um caso especial. Não é um caso normal em que vocês procuram a compra de uma casa, vão tratar de tudo e está feito. Não. Houve muitos contratempos. Desde o contrato de promessa, compra e venda. Esse contrato teve muitas problemáticas. Vocês que tenham cuidado a assinar um contrato de promessa, compra e venda, porque não só estão a arriscar o vosso dinheiro, como estão a permitir que os antigos proprietários ou a agência vos engane e vos queira extorquir dinheiro caso alguma coisa corra mal, e podem induzir a que a mínima coisa pode vos correr mal e depois vocês têm que dar o dobro da entrada ao proprietário se alguma coisa correr mal. Eu depois posso-vos falar um bocadinho sobre um vídeo à parte, porque isto é uma coisa muito demorada, sobre tudo o que correu mal em específico e contar-vos o dia, a hora, a conversa, a discussão, as pessoas envolvidas. Posso-vos contar isso eventualmente, se houver interesse, mas pronto, o que eu vos posso dizer é que o meu contrato de promessa, compra e venda foi muito complicado. Eu tive que mandar para um advogado para ser corrigido várias vezes. A Mariana Costa ajudou-me imenso, que é a minha amiga, como mediadora para a Remax, e ela ajudou-me imenso a perceber que eu estava a ser enganada naquele contrato. Portanto, foi assim um processo um bocado grande, complicado. Conclusão, eu posso-vos dizer que desde o dia que eu procurei casa, que não foi propriamente um dia que eu procurei casa, foi... Eu acho que esta casa caiu-me do céu, literalmente, porque eu não estava à procura. Foi a minha mãe que procurou, encontrou, viu que era um preço fora do normal para o valor que está a ser praticado em Lisboa e disse que se fosse aquele valor conseguia-me ajudar com a entrada, caso contrário era impossível. Portanto, desde esse dia até ter a chave, uns 5 meses, é verdade, demorou imenso tempo. Eu comecei este processo em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu tive a chave. Porque isto é muito complicado. Imagina, eu comecei este processo em agosto, assinei o contrato de promessa, compra e venda em setembro, ia assinar a escritura em outubro e não assinei, depois ia assinar a dia 2 de novembro e não assinei, e depois assinei a escritura dia 6 de novembro. Portanto, ou seja, eu tive a chave dia 6 de novembro. Foram para aí 3 meses. Mas a verdade é que eu só considero que tenho a chave quando a casa está pronta. Porque não me valia de nada ter uma casa que estava a cair de podre e super velha e ter a chave dessa casa e dizer que aquilo é a minha casa. Não, eu sinto que aquilo é a minha casa assim que a obra estiver concluída, assim como já está a começar a ser concluída e eu já estou a começar que realmente tenho uma casa. É distante do centro e do local de trabalho. Portanto, eu neste momento não estou a trabalhar, estou desempregada, portanto essa parte neste momento é relativa, mas na altura em que estava a trabalhar ficava-me a 20 minutos do trabalho, coisa que eu ainda não consegui usufruir, porque entretanto não tinha a casa e agora não tenho trabalho, portanto é relativo. Mas sim, é distante do centro, não é Lisboa, embora seja considerado Lisboa, é um bocadinho nas periferias de Lisboa. No entanto, para estar no centro de Lisboa demora 20 minutos de comboio, não é muito. Se for de carro demora-se cerca de meia hora por causa do trânsito, mas de resto não considero assim muito longe do centro, mas efetivamente é mais ou menos 30 a 40 km do centro. Próxima pergunta. Fala dos valores das casas... Fala do valor de casas na zona onde vives. É assim, eu posso vos dizer que a minha casa eu comprei entre
os 60 mil euros a os 80 mil euros. Não vou-vos dizer o valor exato, mas pronto, para vocês perceberem, uma casa abaixo dos 80 mil euros em Lisboa é uma raridade. Tipo, vocês não encontram, simplesmente. Agora, as casas, o valor que rondam, eu posso-vos dizer que já vi um T0 a 120 mil euros. E eu comprei um T2 abaixo de 80 mil euros. É verdade que o T2 que eu comprei foi necessário fazer intervenção de obras porque a casa realmente estava muito velha, era uma casa com 60 anos, sem qualquer manutenção, sem qualquer arranjo, com tudo podre, tudo muito velho e precisa realmente fazer essa obra. Mas as casas em Lisboa são muito caras, então se vocês tiverem uma noção que um T1 e um T2 são 120 mil euros e a cair de podre, não estamos a falar de... estou-me a esquecer do nome. Não estamos a falar de quartos grandes, não estamos a falar de uma cozinha equipada, não, estamos a falar apenas de um imóvel, só para dizer que é um imóvel, apenas isso. Portanto, eu já vi, posso-vos dizer que casas em boas condições para aí acima dos 150 mil euros. Por isso é que eu vos digo, se eu já vi casas T0 e T1 a 120 mil euros e ter comprado uma casa T2 abaixo dos 80 mil, para mim é muito vitorioso, apesar do custo da obra, compensou imenso. Quando é que tomaste a decisão de comprar casa? Joana, eu tomei a decisão de comprar a casa a partir do momento em que vivo num quarto. Pronto. E respondendo também à pergunta da Joana, que a Joana perguntou-me isto. Na altura, querias viver já sozinha ou estavas disposta a ter colegas de casa? Então, respondendo a estas duas perguntas em simultâneo eu decidi comprar a casa a partir do momento em que viver aqui matava-me. Ponto. E viver neste quarto, todos os dias eu perco 5 anos de vida. Não pelo quarto em si, porque apesar do quarto ter cerca de 4 metros quadrados, caber uma cama, uma cômoda e uma mini secretária e um mini charriot, epá, eu vivo bem com isso. Está aí a grande diferença, ou seja, não me incomoda o quarto ser pequeno, incomoda-me é viver nele. Pronto. Outra coisa que me incomoda realmente é a minha colega de casa, que não é uma pessoa nada fácil, é uma pessoa que faz muito barulho, exige muito dos outros quando não colabora com nada daquilo que pedo, e eu acho que para tu viveres em concordância e paz com alguém, tu tens que ter o mínimo de respeito. Se tu pedes respeito, dás respeito. Não é pedir respeito e seres a maior bitch da vida. Pronto. Então, a partir do momento em que eu decidi comprar a casa foi quando eu comecei a ser super, super infeliz e a estar realmente depressiva aqui. Porque é o que eu vos digo, isto tira-me anos de vida viver neste quarto. Quando vocês pensarem em alugar um quarto, é pá, se for para estudantes, ok, porque vocês sabem que ao fim de 3 ou 5 anos vão sair dali e tem as férias de verão, tem as férias da Páscoa, as férias de Natal. Epá, vocês vão sempre se conseguir libertar daquilo. Eu não, eu vivo realmente neste quarto 365 dias por ano, 24 horas por dia e é uma casa que nem tem sala, portanto não é propriamente um sítio em que eu penso ok, estou um bocadinho farta de estar no quarto, vou ali para a sala. Não, não há isso. É realmente sufocante, ouve-se tudo e ter um ambiente em casa e viver com pessoas que não te respeitam e que são super mal educadas, não dá. Portanto, foi aí que eu decidi tomar a decisão de comprar a casa. Quais foram as maiores dificuldades? É assim, a minha maior dificuldade, honestamente, em primeiro lugar, era perceber como é que eu ia realizar este sonho. Porque ter 24 anos e comprar a casa é impossível. E digo-vos, se os meus pais não me tivessem oferecido ajuda, era completamente impossível. Completamente. E acho muito mal isso, simplesmente. Acho que isso foi a minha maior dificuldade. Foi pensar como é que seria possível eu sair daqui sem ir para um quarto ou para outra casa. Porque um T1 em Lisboa está a 700 euros, um T2 está a 800 euros, os quartos estão acima de 300 euros. Epá, eu pago 300 euros por um quarto que tem 4 metros quadrados. Tipo, isto é ridículo. Não cabe na cabeça de ninguém. E comprar casa, efetivamente, compensa. Vocês podem pagar 200 euros ao banco por mês, ou 300, e estão a pagar uma casa que é vossa. Portanto, a minha maior dificuldade foi tentar perceber como é que eu ia conseguir realizar o sonho de comprar casa. Pela procura que fizeste na altura, quais sentiste que eram as melhores zonas para viver? Joana, eu não procurei casa pela melhor zona para viver. Eu basicamente procurei preços e só depois é que vi as casas. Porque
no money, no funny. Então basicamente o que eu fazia quando estava à procura de casa, e volto a recordar que não fui eu que encontrei esta casa, era pôr os meus budgets de preços, metia sempre abaixo dos 100.000 euros e procurava casas dentro desses valores. Epá, até podia ser no bairro mais lixado de Lisboa, não queria saber, eu queria sair daqui, encontrar algo que desse para pagar a longo prazo, pedindo um empréstimo sozinha. Pedindo um empréstimo sozinha, eles pedem obrigatoriamente fiadores, também é uma pergunta que me fizeram aqui. Pedem obrigatoriamente fiadores, daí a ser impossível realizar o sonho de comprar casa sem a ajuda dos meus pais. Portanto, pedindo um empréstimo sozinha, obrigatoriamente tem que haver fiadores, senão não dão. Se forem casal não é obrigatório haver fiadores, bem que é uma ajuda. E relativamente à zona para viver não foi de todo uma questão. É literalmente, olha, pôr da roda do prato, se não gostas, paciência. Porque eu procurei mediante as minhas possibilidades financeiras e não mediante o meu conforto na totalidade. Escolheste uma já mobilada ou preferias ser tu a mobilar? Eu não escolhi uma mobilada porque era mais caro e mesmo que eu tivesse hipóteses financeiras para escolher uma casa mobilada, nunca o faria. Porque sinto que português gosta de ter tralha. Pronto, eu não me revejo nisso. Eu sinto que ter um móvel que não faz sentido com a decoração ou com o conceito que eu quero ter em casa, não faz sentido ter aquele móvel, não faz sentido ter aquela X coisa, pronto, que as pessoas gostam de ir guardando e tendo e acumulando e comprando um móvel para desenrascar agora ou comprar um móvel para esta casa e depois vai para outra casa e se calhar não... já nada bate certo. Portanto, não, eu não escolhi mobiliada. E se tivesse oportunidade de voltar a fazer o mesmo, faria, sem dúvida, casa mobiliada, não. Acho que é uma coisa muito de gosto pessoal e deve ser... mobília é uma coisa que deve ser muito bem pensada antes de ser comprada, porque é uma coisa que vocês querem a longo prazo, que vos vai ocupar muito espaço físico e visual na vossa casa e que vai dizer muito sobre aquele ambiente. Portanto, não queria de todo algo que eu sentisse que era de outra pessoa. Acho que mobília tem de ser uma cena boa pessoal. Quais são os factores que te fizeram escolher a casa? Por exemplo, eu gosto de cozinha grande, é essencial para mim. Eu volto a dizer, eu não escolhi a casa de esta é perfeita para mim, não, eu escolhi mesmo pelo valor. No entanto, quando entrei na casa, vocês depois vão ver o antes e o depois de tudo, a casa era extremamente pequena. Eu posso vos dizer que a cozinha era mais apertada do que o meu quarto. Vocês passavam de lado, era muito mal, portanto, se eu daqui a 10 anos engordasse 20 kg, eu não passava naquela cozinha. A pia dava-me pelos joelhos, eu digo pia, mas sim, é a pia, está certo. Pronto, a pia dava-me pelos joelhos, não sei como é que aquela pessoa lavava a louça, portanto havia muitas más condições. Então quando eu vi aquela casa, a única preocupação que eu tive foi o fator de luz. Porque para mim é muito importante que haja luz, tanto para fotografia, como para vídeo, como para viver, no geral. E a casa tinha muita luz, tinha e tem. E o que é que eu pensei? Tem ali paredes que não fazem sentido, tem ali paredes a mais, paredes que me fazem sentir claustrofóbica naquele espaço e aquela cozinha era extremamente pequena. O fator inicial e importante para mim era a luz. Tudo o resto, se vocês podiam mudar, era-me completamente cagativo. Portanto, o que eu fiz foi tirar as paredes que estavam em excesso e ficou mais do que perfeito. Eu não idealizava que ficasse tão bom. Como procedeste à contratação do empreiteiro, como procuraste e o que influenciou a escolha? Portanto, isto é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. O empreiteiro realmente foi muito barato e o barato sai caro em muitas circunstâncias. Depois hei de fazer um vídeo mesmo falar a sério sobre isso, as coisas que mais me arrependo na compra da casa ou que eu fiz depois da compra da casa, pronto. E o que mais me arrependo sem dúvida foi do empreiteiro. Se eu soubesse o que sei hoje não o teria contratado, mas como eu estou em Lisboa sozinha e o meu namorado também não tem grandes conhecimentos sobre a empreitagem ou arquitetura ou algo do género, porque nunca fez nada do género, não me sabia aconselhar alguém. Então o que eu pedi foi ao mediador que me estava a seguir na Remax um empreiteiro que ele conhecesse, sobretudo lá da zona, porque era mais fácil para encontrar disponibilidade imediata para começar na obra. Então ofereceu-me um valor muito bom para conseguir fazer tudo aquilo que eu queria fazer lá em casa, daí a compensar, comprar e arranjar. O que te levou a comprar casa em Lisboa e não na Madeira? O que me levou a comprar casa em Lisboa e não na Madeira? Primeiro,
eu quero viver aqui, eu quero fazer vida aqui e quero ficar cá. Eu pretendo ir para a Madeira realmente na minha reforma. O meu grande objetivo é, literalmente, na minha reforma, quando eu tiver 60 e tal anos ou 70, ir para a Madeira e usufruir da minha reforma e da qualidade de vida que pretendo. No entanto, pretendo viver cá. E viver cá sem comprar casa é, literalmente, todos os dias, dar um rim. Que eu pagar 300 euros por um quarto, pagar 200 a 300 euros ao banco por uma casa, são coisas bem diferentes. Então, eu senti muito essa necessidade, primeiro, para conseguir ter um espaço só meu, porque ter uma casa arrendada em Lisboa é no mínimo 700 euros, o que é impossível porque o ordenado é 700 euros. E se for um ordenado bom, acho que é um investimento que nunca se perde. Futuramente posso pôr a arrendar ou futuramente posso simplesmente vender. Portanto, está aí a resposta, acho eu. Vais fazer vídeo do antes e do depois? Sim, vou fazer vídeo do antes e do depois, tanto do antes, antes de eu comprar a casa, durante a obra e depois da obra. Hei de fazer um vídeo sobre isso tudo. Yeah. Esta é uma boa pergunta. A minha prima perguntou, analisaste a vizinhança ou vais à confiança? Eu honestamente, eu nunca pensei no fator vizinhança. Eu vou-vos explicar. Eu na Madeira tive numa casa tipo a minha vida toda. Sempre. Eu não me lembro de nunca ter tido um apartamento, nunca ter vivido em nenhum apartamento. E as casas que eu mais frequentava era efetivamente casa singular, não era apartamento. Então eu nunca me preocupei com isso, até porque os vizinhos que eu tinha na Madeira, que era, pronto, na zona onde eu vivia, eram sempre pessoas que eu me dava bem, porque cresci com essas pessoas e sobretudo uma delas é a minha melhor amiga. Pá, nunca pensei no fator vizinhança, nunca tive conflitos, nunca sequer pensei, olha, o meu vizinho do andar de cima, o meu vizinho do andar de baixo, tipo, nunca pensei nisto. Se me arrependo de não ter pensado nisso, arrependo-me, mas acho que não mudaria nada. Eu já tive a oportunidade de conhecer os vizinhos e as vizinhas, são tudo pessoas que praticamente nasceram ali, são muito idosos, depois tem algumas pessoas da minha idade que estão a começar a construir vida naquele condomínio. Epá, não me pareceu más pessoas, mas no entanto acho que sim, acho que é um fator que vocês devem ter consideração na compra de uma casa. Quem se dá mal com uma pessoa que vive efetivamente na mesma casa, pá, tem que passar ao lado se algum vizinho for um bocadinho mais barulhento. Com certeza que não vai fazer barulho ao lado do meu quarto. Até porque ao lado do meu quarto não há nada. Obras, tolerante ou insuportável? Insuportável. Tipo, eu não estou lá, eu não estou a ouvir o barulho, eu não estou a comer areia nem poeira, para já, mas eu vou começar as mudanças. Eu sei que vou sofrer muito com isso, mas é insuportável por todas as dores de cabeça que está a dar. Vais ter algum animal de estimação para pagar, por exemplo? É óbvio que eu vou ter um animal de estimação, está na minha bucket list adotar um cão madeirense. Portanto, sim, hei de ter um cão. Pretendo que a casa esteja toda pronta, como eu vos disse, ainda falta uma parte da casa que é necessário obras. E depois dessas obras estarem feitas, sim, hei de ter um dog. E hei de vos apresentar um dog. E pronto, e vou-vos pôr a par disso tudo. O que é que mais te entusiasma em teres a tua própria casa? Isto é uma grande pergunta, obrigada Elisa. Então, o que mais me entusiasma, sem dúvida, em ter a minha própria casa é liberdade. Liberdade de poder lavar a louça a hora que eu quero, liberdade de não ter um horário para limpar a casa, liberdade de não ter que limpar a merda dos outros, liberdade de não ter que acordar com música aos berros da minha colega de casa, liberdade de não ter que ouvir a minha colega de casa a fazer 50 batidos por dia, liberdade de expressão, liberdade de poder gravar para o YouTube a qualquer hora e a qualquer momento, liberdade de não odiar os fins de semana, liberdade de simplesmente poder andar como eu quiser em casa. É isso. Yeah. E de poder ter uma namorada em casa sem ter medo, como o senhorio aparecer em casa a qualquer momento porque ele acha que a casa dele e não vivem aqui 3 gajas. E claro, eu poder decorá-la à minha maneira, poder ter uma parede de fotos, poder furar as paredes, poder fazer o que eu quiser em casa, pá. É isso que mais me entusiasma. Aconselho porque, tendo em conta o valor das rendas, se toda a gente começasse a comprar casas e a pagar uma renda mínima ao banco, acho que os preços das rendas iriam baixar porque não havia tanta procura para renda. Não sei se me fiz entender. Mas pronto, é isso. Mas sim, aconselho, tanto pelo valor que vocês vão poupar, tanto porque é um espaço vosso e vocês vão sentir muito mais necessidade de cuidar do vosso espaço do que algo que é arrendado. E vão ter muito mais noção das coisas. Que muitas vezes os senhorios têm muita responsabilidade e nós não nos apercebemos porque a casa não é nossa. Aconselho imenso. No entanto, é um bocadinho difícil alguém comprar casa antes dos 30 e pouco. A menos que seja uma pessoa que tenha poupanças desde que nasceu para comprar uma casa. Ou para sequer dar a entrada de uma casa. Foi mais complicado,
que é que deu mais dor de cabeça, o que é que foi mais difícil no processo todo. Eu acho que já respondi a isto, mas volto a responder com outra pergunta. Volto a responder com outra resposta. Neste momento e desde o início é pensar quando é que eu vou fazer a mudança, como é que eu vou fazer a mudança, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer a mudança, porque assim, eu estou sozinha, eu não tenho carro, aquilo são 40 km de onde eu vivo, e apesar de viver num quarto e não ter quase nada, o pouco que tenho é difícil de fazer a mudança. Eu acho que isso é que me está tipo, a deixar um pouco mais tipo... E se a obra não fica mesmo concluída no dia certo, e se eu fico sem sítio para dormir, e pronto, e é isso. Gente, é este o vídeo, meia hora de vídeo, acho que está mais do que suficientemente bom, portanto, espero que tenham gostado. Partilhem este vídeo para os jovens do nosso país começarem a comprar casa ou começarem a ter um certo incentivo de poupança para comprar casa, porque isso é muito importante. E pronto, e é isso. Obrigada e vou-vos deixar aqui em baixo links de vídeos do género que eu sugiro. Vou-vos deixar também todas as minhas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever ao canal, que é o mais importante de tudo, malta. Subscrevam ao canal antes que eu me passe a marmita, tá bom? E é isso. Um beijo e um queijo. Tchau!